Cada vez mais instituições e empresas são cobradas a adotar práticas sustentáveis e a mensurar de forma transparente o impacto de suas atividades no meio ambiente. A partir de 2026, companhias abertas e instituições financeiras no Brasil terão que seguir padrões internacionais de divulgação de informações climáticas, incluindo a medição das emissões de gases de efeito estufa. Mesmo sem essa obrigação legal, o Grupo Marista decidiu se antecipar e concluiu já neste ano, em 2025, o seu primeiro inventário de emissões. O levantamento envolveu universidades e hospitais ligados à instituição e marca um passo importante na consolidação da estratégia ambiental do grupo. E para detalhar esse processo, converso com o especialista em ESG do Grupo Marista, Rafael Riva Finati. Seja bem-vindo. Tudo bom, Grazi? E também com a diretora de Relações Institucionais e Governamentais do Grupo Marista, Carmen Murara. Seja bem-vinda. Obrigada, Grazi. Vamos começar a nossa conversa falando com o Rafael. Rafael, esse é o primeiro inventário de emissões do Grupo Marista. O que motivou a instituição a fazer esse levantamento, mesmo sem ter a obrigatoriedade legal? Então, o inventário é um passo bastante importante para a nossa estratégia, né, para o nosso plano de ação climática. Sem o levantamento de todas as fontes que emitem gases que podem, né, causar o efeito estufa, a gente não teria como estabelecer uma estratégia e ações, né, para poder mitigar essas emissões. Então, quando a gente faz o inventário, a gente olha para todas as atividades que a gente realiza na instituição, no caso do Grupo Marista, seja na universidade, nos hospitais ou também na FTD, que é a nossa editora. E aí a gente levanta, né, todas as combustões estacionárias, as combustões móveis, a gente olha para aquilo que a gente consome em termos de energia elétrica, faz todo esse levantamento e verifica quais são as oportunidades que a gente tem de melhoria. Assim, né? Então, basicamente, é um diagnóstico para a gente poder fazer um plano de ação a partir disso. Carmen, enquanto o Rafael trouxe, né, esse olhar técnico do inventário, eu queria que você falasse para a gente da estratégia institucional, né? Como que esse trabalho se conecta à visão do Grupo Marista e também a longo prazo? A sustentabilidade, o ESG, Grazi, esse tema entrou na nossa pauta lá em 2021. Ainda estávamos ali naquele momento de pandemia, final de pandemia, quando a gente entendeu que a gente deveria olhar com mais responsabilidade, com mais cuidado para as questões do ESG, das questões ambientais, sociais e de governança. E aí, ali a gente começou um plano, que é um plano a longo prazo, e a cada ano nós fomos evoluindo em quais ações, quais projetos, quais iniciativas nós tínhamos que aprimorar dentro da instituição para poder avançar em sustentabilidade, para ser uma instituição educacional e de saúde que olha com atenção e cria projetos para evoluir. Então, a gente quer se tornar, e estamos evoluindo ano a ano, para ser uma referência nesse tema. A gente entende que a sustentabilidade é necessária e tem que ser abarcada aí por todas as empresas, instituições, primeiro, segundo e terceiro setores. Então, começa como um exemplo, né? E, Rafael, detalha para a gente um pouquinho sobre o estudo ali. Ele mostrou que mais de 5.000 toneladas de CO2 equivalente emitidas aí. Quais foram as principais fontes de emissão identificadas? O que vocês analisaram nisso tudo? Primeiro dizer que esse é um trabalho bastante colaborativo e coletivo, assim, né? Então, a gente precisou trazer pessoas de todas as frentes de missão, que a gente chama, né? Todas as nossas formas de atuação, para que eles nos ajudassem a coletar esses dados, e só aí já é um trabalho bastante grande, assim, e complexo. Quando a gente chegou nesse número, né, que parece um número bastante relevante, assim, um volume muito alto, a gente percebeu que boa parte compreende aquilo que é o escopo 1, né, que é o que a gente chama de as emissões decorrentes das nossas atividades. Então, por exemplo, quando a gente tem um gerador para poder aquecer o banho nos hospitais ou aquecer a água da piscina lá na PUC, então isso gera gases, emite gases, o dióxido de carbono, assim, né? Se a gente tem na PUC, por exemplo, a fazenda experimental, a gente também tem o manuseio ali dos animais, o próprio a gente, né,
num linguajar mais comum, o arroto do boi, ele gera também essa emissão de gases, né? E, então, a gente foi percebendo várias fontes diferentes. O que nos chamou a atenção bastante foi a fazenda experimental, assim, porque a gente é uma atividade importante para a gente, que muito conectada com os cursos ali de ciências da vida, enfim, e de agronomia, agricultura, mas que tem uma parcela bastante grande dessa produção que a gente emite, assim, né? Tem um outro escopo, que é o escopo 2, que são os gases que a gente contrata, que a gente compra. Então, toda a energia elétrica, né, que nos abastece é uma emissão que é gerada por uma outra fonte, que não está dentro do Grupo Marista. Quem produz a energia é a fornecedora de energia elétrica do Estado, e aí a gente compra esse gás, e a gente computou isso também. Então, mais ou menos 60% dos gases que a gente produz, são produzidos internamente pelas nossas combustões, pela geração ali, para poder, né, fazer esses aquecimentos, gerar essa energia interna, e os outros 40% são essa energia elétrica que a gente compra da fornecedora. Então, mais ou menos assim é a nossa divisão. E as metas? Existe uma meta de redução? Você falou muito da questão da fazenda. O que vem de planejamento a partir de agora? Esse é o grande desafio, assim, né? O primeiro é a gente conscientizar todo mundo de que a gente tem um volume bastante grande de emissões. Se a gente for comparar com outras indústrias, com outras empresas, ainda é um volume pequeno, mas a gente precisa divulgar esse número para as pessoas, torná-las conscientes disso. E aí, em cada local, né, a gente estabelecer planos de ação, entender de que forma a gente pode ser mais eficiente na questão da energia elétrica, de que forma que a gente pode manipular e olhar para esses resíduos que a gente gera também, que também geram gases, como é que a gente pode contratar equipamentos de combustão, né, que também olhem, né, para essa eficiência. Então, todas as áreas hoje do Grupo Marista estão olhando para isso. A partir disso, a gente faz o levantamento daquilo que a gente tem uma melhoria mais rápida, assim, por assim dizer, para poder fazer um investimento. Mas são investimentos grandes também, né? Então, o que a gente estabeleceu de meta é, para esse primeiro ano, reduzir em 5% as emissões. Com o passar do tempo, a gente tem uma condição de ir estabelecendo metas mais agressivas também, mas bastante alinhadas com aquilo que é o Acordo de Paris, que os países também alinharam chegar até 2030 com uma redução de pelo menos 30% das emissões e poder zerar as emissões até 2050. A gente está bastante adequado nesse caminho, começando por esse primeiro ano de 5% e aí aos poucos ir aumentando esse trabalho. Assim, a longo prazo, né? Nós estamos conversando aqui com o Rafael Riva Finati, que é especialista em ESG do Grupo Marista, e a Carmen Murara, que é diretora de Relações Institucionais e Governamentais do Grupo Marista. Carmen, eu queria que você falasse um pouquinho para a gente. Ele falou ali que várias áreas, né, estão envolvidas nesse projeto, tudo. A gente já tem outras iniciativas reconhecidas do grupo, né, em saúde, educação, projetos sociais. De que forma esse pilar ambiental aí se soma, né, a tudo isso, todo esse trabalho, para que o trabalho de vocês seja cada vez mais consolidado? Quando a gente começou a olhar com atenção, com foco, com estratégia para o ESG, rapidamente a gente percebeu que nós estávamos muito evoluídos no S do social e no G de governança. O S do social até tem uma lógica, né? O grupo nasce no setor educacional, tem um compromisso, é um grupo confessional, católico, então tem valores muito sólidos, tem valores muito consolidados. Então, o social, para a gente, estava muito bem estabelecido. É óbvio que tem avanços a se fazer, né? Enfim, na governança também, acho que o Grupo Marista hoje, dentro do que se estabelece como setor educacional, ele tem uma governança muito sólida, com comitês, com conselhos, de uma maneira muito transparente, de compliance. E a gente logo viu que o ambiental era o que nós mais tínhamos oportunidade de avançar. E aí, por conta disso, a gente começou a olhar com mais atenção
evidente, nenhum setor educacional ele é um agressor do meio ambiente, né? Tem outros setores da indústria, enfim, que são bem mais agressivos, né? O setor educacional e o Grupo Marista, então, ele não é um agressor do meio ambiente, mas é evidente que tem muita oportunidade. E aí nós estabelecemos os projetos. Então, fizemos a nossa maturidade, percebemos que a maturidade no ambiental era mais baixa em relação ao social e de governança e criamos projetos. Desses projetos, hoje, nós temos projetos para cada unidade nossa de negócio, que nós chamamos de frente de missão, porque cumprem a missão que nós temos, né? PUC Paraná, a editora FTD, que é a FTD Educação, e os 2 hospitais, o Hospital Universitário Cajuru e o São Marcelino Champagnat. E temos também uma frente de missão, que é o Centro Marista de Defesa da Infância. Nós olhamos para todos eles e estabelecemos projetos e iniciativas. Então, hoje está rodando dentro do grupo, são 32 projetos divididos, assim, né? 10 deles são para todas essas frentes de missão, é o que a gente chama de projetos transversais. E tem os proprietários, aqueles que só cabem para a PUC fazer, ou só para a FTD Educação, ou para os hospitais, enfim, né? E no setor ambiental, de uma maneira bastante forte, né? Então, assim, a gente olhou e do que tratam esses projetos, né? De eficiência hídrica, de gestão de resíduos, de plano de ação climática e de transição energética. Então, ali dentro vão acontecendo esses projetos. São pessoas que trabalham no dia a dia, nós coordenamos como que está a evolução, tem indicador, tem mensuração, é um processo rotineiro para que a gente consiga avançar nessa. Ao final, a gente precisa ter uma maior maturidade nas questões ambientais. E esse projeto de medir, né, de conseguir fazer esse inventário do quanto a gente emite de gás de efeito estufa, faz parte de um desses projetos para que a gente consiga fazer ações de mitigação. E essa questão também de acelerar também essa transição climática, vocês acabam contribuindo com isso também, né? Mesmo sem essa exigência. Como que foi esse processo? Vocês precisaram contratar especialistas? Teve que ter uma equipe maior para pensar nisso? Sim, a gente tem uma consultoria que nos ajudou a medir, tem uma metodologia para medir, tem um processo para se fazer. Então, nós medimos em todas essas nossas unidades, nas frentes de emissão, para conseguir entender quais são os principais ofensores. E aí, ao saber agora dos principais ofensores, a gente entra com práticas e com iniciativas de redução, né? E isso é um processo sistêmico, né? Os números começam a aparecer, e quando eles começam a aparecer, você vai se dando conta do quanto cada negócio, cada unidade, cada escola nossa dentro da PUC, por exemplo, ou cada filial que nós temos na FTD hoje no Brasil inteiro, o quanto que o que cada uma tem que fazer para reduzir a emissão de gases de efeito estufa. Então, a gente já começa a pensar, vamos trocar nossa frota, vamos mudar a nossa... por exemplo, a gente tem agora, o Rafael citou, a piscina da PUC, né? Tem que aquecer, tem que... ok, como é que a gente faz ali para reduzir essa emissão, né? Fornecedores, por exemplo. Vamos contratar fornecedores que têm uma preocupação ambiental? Isso é um ponto interessante, né? Assim como... nós fornecemos também serviços, enfim, né? Nós também estamos sendo olhados pelo mercado, por bancos também e tudo. O que nós estamos fazendo para reduzir o impacto que a gente gera na sociedade, no meio ambiente, como é que a gente está contribuindo. Então, é uma cadeia, e isso é muito interessante no ESG. Então, a gente está agora, o Rafael está acompanhando, tem um dos nossos bancos, né, do qual temos relações e tal, está nos pedindo relatórios, né, de como que nós atuamos frente ao meio ambiente, frente às questões sociais e como que é a nossa governança. Então, estamos lá dentro fazendo um levantamento agora. Para resumir, ESG significa você estar atual no seu negócio de atuação, na sua atuação perante a sociedade, mas como um modelo de negócio também. Então, assim, cada vez mais as instituições, as empresas têm que aderir,
porque elas vão ser cobradas. E, Rafael, e quais são os principais desafios aí para avançar nesse mapeamento, nesse estudo, você comentar? Então, a gente, primeiro, só complementando isso que a Carmen trouxe, a gente também reconhece que esse é um trabalho que a gente precisava fazer, assim, por mais você, no começo da nossa conversa, citou, né, a obrigação que as empresas de capital aberto vão ter a partir do ano que vem de relatar isso. A gente não tem essa obrigação, porque a gente não é capital aberto, mas a gente reconhece que a gente precisava já ter feito isso até antes, assim, né? Então, é importante que a gente faça pelo menos esse diagnóstico e estabeleça o plano de ação. Sobre a evolução disso, né? A gente tem uma oportunidade muito grande, agora ainda mais com esse boom da inteligência artificial, né? De automatizar muito mais, né? De uma forma muito mais fácil essa coleta. Então, já estamos nos organizando e nos estruturando para que a coleta desse ano seja ainda menos onerosa do que foi a do ano passado. Eu falei, né, comentei que a gente olhou para 2 escopos, aquilo que a gente produz e aquilo que a gente compra. Mas existe um escopo 3 que é ainda mais complexo, que é a gente começar a medir os gases que a nossa cadeia de valor também produz. Então, por exemplo, se a gente pega um avião e viaja para algum outro lugar do Brasil para participar de um congresso, de um evento, de uma reunião, enfim, a gente está produzindo gases de efeito estufa a partir da companhia aérea que nos desloca, assim, né? Isso a gente deveria computar também. A gente poderia computar todos os gases produzidos por todos os fornecedores que suprem as nossas atividades. Essa é uma evolução que a gente precisa fazer, bastante complicada e, para não dizer complexa mesmo, porque significa envolver, como a Carmen trouxe, né, pessoas e instituições que às vezes nem têm condições de fazer esse levantamento. Então, um ponto bastante importante da nossa estratégia é esse trabalho de gestão de valor compartilhado, né? A gente, primeiro, olhar para que critérios que a gente utiliza para selecionar os nossos fornecedores. E aí, com isso, já poder selecionar os fornecedores mais alinhados. Mas para aqueles que não estão, é nossa responsabilidade social também, enquanto empresa, ajudar esses fornecedores a estarem melhor alinhados a esses princípios e valores, né? Todos eles, tudo aquilo que a gente trabalha, ligado ao meio ambiente, ligado à questão social e também de governança, estão bastante amparados em padrões internacionais. Então, quando a gente faz um relatório de sustentabilidade, a gente olha para um padrão internacional de relato, né? E a parte do inventário também, né? Não é que a gente saiu, né, catalogando coisas, a gente foi utilizando um roteiro criado pelo protocolo, né, do GHG Protocolo, que é um protocolo internacional que vai orientando as empresas sobre como fazer isso. Então, quer dizer, é um movimento que a gente entendeu que era importante, talvez não fosse obrigatório, mas que a gente acha importante compartilhar, porque se a gente começou, outras empresas também podem começar e, de repente, a gente pode até ajudar nesse sentido. E serve de inspiração. Exatamente. Agora, para os dois, para a gente poder encerrar essa nossa conversa, olhando para o futuro, que mensagem que o Grupo Marista gostaria de deixar sobre o papel mesmo das instituições, inclusive filantrópicas, na construção desse desenvolvimento mais sustentável? Acho que eu posso começar daí, a Carmen. Eu acho que a gente vive... A expressão desenvolvimento sustentável por si só já é um paradigma, assim, né? Como é que você desenvolve, consumindo, para se desenvolver você tem que consumir os recursos, mas de uma forma sustentável para que esses recursos permaneçam ao longo das gerações, assim, né? Então, essa discussão, que bom que ela tem acontecido cada vez mais, que bom que cada vez mais as empresas, as pessoas se conscientizam disso, mas talvez a gente esteja ainda chegando muito atrasado para ela, não só enquanto grupo marista, enquanto humanidade mesmo, assim, né? A gente passou muito tempo só consumindo. Então, e hoje quando a gente fala em mitigar as emissões, a gente ainda está falando, a gente está admitindo que alguma emissão a gente ainda vai gerar, né? O principal desafio que eu percebo, assim, é a gente caminhar para uma realidade de zero emissões. E aí... Isso é possível? É possível, é possível. Países que já estão mais avançados nisso nos mostram, sei lá, os escandinavos ali, Noruega, Suécia, Finlândia, nos mostram que é possível. Tem empresas que estão mostrando que é possível reduzir a zero as emissões.
E não só reduzir a zero, como gerar impacto positivo, contribuindo para a regeneração do meio ambiente, para a promoção da biodiversidade. Então, acho que a gente tem um papel também importante, enquanto instituição que trabalha com educação, de conscientizar outras pessoas desse tema e poder ajudar as pessoas e as organizações a se desenvolverem e a terem um desenvolvimento sustentável. É só um primeiro passo aí de um grande trabalho, né? É um primeiro passo para a gente, mas importante para toda a humanidade. Carmen. Eu acho que é uma questão que eu sempre coloco, né? O que eu, pessoa física, estou fazendo para a sustentabilidade do planeta? O que eu, como empresa, né, como colaboradora de uma instituição, posso fazer? O que essa instituição pode fazer para garantir uma sustentabilidade e que seja perene, em longo prazo, né? O que os governos, local, estadual, federal, têm que fazer? O que o país tem que fazer como um todo, né? O nosso papel, nesse momento, como uma instituição educacional, é influenciar nossos parceiros, nossos stakeholders, que a gente fala, né? Os colaboradores a sociedade, os nossos alunos, as famílias, as instituições que estão próximas da gente, fazer que isso seja um efeito cascata. Nós também estamos aprendendo, né? Eu digo que no passo a passo, no ano a ano que a gente está com esse tema dentro da estratégia do Grupo Marista, a gente entende que tem muito que avançar, que ainda estamos longe do modelo ideal, mas a gente está caminhando e a gente quer que mais entidades educacionais, entidades de saúde caminhem juntos. Isso não é algo que vai nos diferenciar. Ou vai todo mundo, ou a gente não chega ao objetivo final. É uma pauta complexa, é uma pauta mundial que se discute hoje e que passa por mudança do modelo mental, do nosso mindset. Como uma instituição educacional, é interessantíssimo, porque a gente tem 2 papéis. O primeiro é fazer as nossas mudanças internas e o segundo é educar, né? A gente trabalha com jovens, com adolescentes, com crianças, no caso do Marista Brasil, onde estão as escolas e tudo, né? E ali você tem uma função pedagógica com as crianças, com as famílias dessas crianças, com os nossos jovens que vão para a universidade e com uma infinidade de alunos que hoje consomem, por exemplo, nosso material didático, né? Hoje, para você ter uma ideia, de cada 10 alunos no Brasil que estudam em escolas públicas, 7 tem um material nosso, da FTD Educação. Então, ali dentro tem que ter um conteúdo responsável, ali dentro tem que ter um material sustentável, sim. Ali dentro, o aluno tem que aprender a amar o meio ambiente, a respeitar, a ter uma visão inclusiva da sociedade. Então, é isso que a gente trabalha no dia a dia. Se é fácil, não é fácil. A questão é que tem que se caminhar no dia a dia. Acho que é essa mensagem que a gente tem procurado deixar, desde que nós colocamos a sustentabilidade, ou ISG, na estratégia do Grupo Marista. E daqui para frente? É um contínuo, né? Ano que vem a gente já tem metas, ano que vem a gente tem projetos, tem iniciativas. A gente tem procurado também usar o espaço da universidade, usar o nosso meio, que é o meio educacional, para também passar esses conteúdos, né? Para também mostrar para a sociedade que é necessário trabalhar em conjunto, né? Então, esse é um trabalho que a gente tem feito. Maravilha. Nós conversamos com o Rafael Finati, que é especialista em ESG do Grupo Marista, e a Carmen Murara, que é diretora de Relações Institucionais e Governamentais do Grupo Marista, falando então sobre esse inventário de emissões de gases de efeito estufa e todo esse aprendizado aí que a gente teve durante essa conversa do Grupo Marista. Obrigada pela participação de vocês. A gente que agradece. Obrigado. Obrigada pela oportunidade. É um prazer poder falar desse tema, que é um tema que está no nosso coração. CBN, a rádio que toca notícia.